Ei, vaso! Já tem dia, hora e data marcada para uma grande vitória ser entregue em suas mãos. Você acredita em providência de Deus? Você acredita que o Deus da promessa, ele não tarda e nem falha? Então preste atenção. Enquanto eu estava aqui conversando com Deus, o Espírito Santo falou comigo assim: avisa para esse tanque de guerra que entrou no vídeo agora, que eu estarei dando esse mês ainda uma das mais lindas bênçãos que ela já me pediu em oração. O Senhor, ele manda te avisar que aquilo que é seu, ele vai vir, para a palma da sua mão. E mesmo que o diabo tente atrapalhar, levantando pessoas, colocando até dúvida no seu coração, descanse. Quem lhe fez a promessa é fiel para cumprir. E hoje eu não tenho pressa de entregar tudo que Deus me mandou falar. Você não perde por esperar o que Deus vai entregar na palma das suas mãos. Essas mãos que seguram esse telefone, essas mãos que trabalham, essas mãos que às vezes enxugam o suor do seu rosto, serão as mesmas mãos que vão segurar a bênção e você vai dizer assim: Deus falou e Deus cumpriu. Só para entrar em concordância, já declara aqui nos comentários: eu tomo posse e quem viver verá o que Deus fará na tua vida. Deus tem pressa de cumprir uma linda promessa que Ele fez na sua vida. Você tem um minuto aqui para eu te entregar algo de Deus, algo profético. Eu estava caminhando aqui e o Espírito de Deus me disse assim: você vai entregar essa correspondência do céu para essa pessoa que precisa de respostas hoje. Olha para cá. Deus te fez promessas. Disse que você seria alguém de destaque. Disse que você seria a pessoa que pisaria em terras que outras pessoas ainda não pisaram. E tu acredita nisso? Claro que você acredita. Você sabe que você tem sonhos em seu coração. E o Espírito de Deus, ele me disse assim: avisa para essa pessoa, Roberto, que eu vou fazer ela pisar em lugares que ela ainda não pisou. Eu vou fazer ela cruzar limites que ela ainda não cruzou. E se eu fosse você, eu já começava a agradecer a Deus agora, porque o Deus que lhe fez a promessa, ele vai cumprir. E não adianta Satanás ou os inimigos colocar obstáculo, dificuldade e até mesmo tentar parar você. Deus na sua vida, ele está mais forte do que um tanque de guerra. Quem tentar atrapalhar o que ele tem contigo vai ser tirado do seu caminho. Já declara nos comentários: eu creio na realização, porque é para você essa palavra. Toma posse e que Deus te abençoe. Tem que ter choro mesmo, tem que ter traição, covardia, porque as histórias de todos os homens e mulheres que Deus levantou, teve isso. Teve choro na história de Moisés, teve traição na história de Davi, teve covardia na história de José, e na sua história não é diferente. Nenhum vencedor começa uma história vencendo. Não. O problema é que algumas pessoas acham que a nossa história já começa por cima. Me diga quem é que constrói uma casa pelo telhado. Me diga quem é que constrói uma casa pela parte superior, a não ser pelo alicerce. Todo vencedor começa uma história perdendo. Moisés quase foi morto, colocado em um cesto de junco e colocado às margens do rio Nilo. José jogaram na cisterna, vendido, traído e até como prisioneiro foi para dentro do palácio. Josué, depressão, nem acreditava nos próprios projetos que Deus tinha com ele. E foi necessário o próprio Deus se revelar para ele e dizer: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Toda a história de um vencedor começa com percas, com lutas. E eu nem sei que fase você está vivendo, mas eu sei que você é um vencedor, uma vencedora. Livro de Juízes, capítulo 11. Jefté
era varão, valoroso. Gileade, a terra da unção, gerou Jefté, mas foi expulso pelos próprios irmãos. Sabe por quê? Porque Deus também trabalha no sofrimento. Deus também trabalha na dor. E essa fase que você está vivendo faz parte de um processo. Então, a partir de agora, querida, sem lágrimas, sem renúncia, sem choro, não aborte a missão. Tá doendo? Tá machucando? Mas Deus está nesse processo. E cá para nós, nenhuma ferramenta fica boa sem o atrito da espada e da pedra. Toma posse aí, viu? E que Deus te abençoe. A feiticeira bateu o tambor, cortou a carne, queimou o incenso, queimou sua foto, rasgou seu nome, gritou as palavras dela na encruzilhada, na intenção de te prejudicar. E tudo que ela fez foi ouvido. Mas no céu, Deus disse não. Não aprovo, não aceito e não permito. Sabe por quê? Porque até os feitiços que são feitos precisam passar pela permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão ou sem o mandado dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a feiticeira tem se perguntado: o que foi que eu fiz de errado para que esse feitiço não desse certo? Ela não sabe. Você, se não sabia, vai ficar sabendo. E se já sabia, vai ressaber de novo, vai reatualizar. Sabe o que foi? Deus disse: não aprovo. E quando Deus diz aprova, quem é doido de aprovar? Quando Deus diz não, não existe sim que mude. E quando Deus diz sim, não existe não que atrapalhe. Ela perdeu foi tempo, tentando prejudicar a tua vida. Oh, glória! Tem coragem de colocar esse vídeo nos status? Porque eu tenho um recado para os seus inimigos. Pode observar a vida. Pode jogar praga. Pode falar mal, dizer o que quiser. Não adianta tentar derrubar quem Deus levantou. Quando Deus estende a mão, não tem buraco fundo suficiente que engula a promessa. Quando Deus estende a mão, não tem vela acesa, não tem feitiço, não tem praga, não tem simpatia, não tem adivinho. Eu sei que você fica até frustrada quando vê o sucesso dessa bênção que você está vendo os status dela agora. Mas quem escolheu ela foi Deus. Deixa ela na mão do Senhor. Vai viver tua vida, continua tua jornada. Não perca o seu tempo observando a vida de quem Deus está abençoando. Porque quando você faz isso, você só se torna uma invejosa. Anota o que eu estou te dizendo. Cuida da tua vida, que é a melhor coisa que você vai fazer no dia de hoje. Querem colocar um irmão seu de sangue por trás das grades, mas eu sei que você tem orado por ele. Não vai ficar dúvidas, não. Essa mensagem aqui é profética e ela tem um endereço certo. Tem gente conspirando para colocar aquele seu irmão por trás das grades. E você sabe que o que eu estou falando aqui não é mentira. É verdade. Você sabe que essa mensagem aqui, ela não veio da boca de Roberto. Ela veio do céu e só está sendo transmitida pela minha boca. Tem gente procurando meio de colocar o teu irmão na prisão. Satanás tem feito de tudo para prejudicar, para trazer problema, para arruinar, colocar o caos, instalar uma verdadeira bagunça dentro da sua casa. Tem gente que não vai suportar a notícia, e você sabe de quem é que eu estou falando. Eu não, Deus. Você sabe muito bem. Sabe aquele tipo de pessoa que não suportaria ouvir algumas notícias sobre as pessoas que nós amamos? Pois é. Coloca o nome dele aqui que eu quero orar agora. Eu quero orar junto com você por esse seu irmão de sangue. Não é de primeiro grau, de segundo, é irmão de sangue. Eu quero orar por você e por ele, principalmente por ele. Escreve: Pai, em nome de Jesus, eu peço livramento na vida desse guerreiro que tem sido colocado e apresentado nas orações. Repreende o mal, meu Deus, contra esta vida. Dá o escape necessário e que a glória do teu nome invada esta vida. Que os desejos de destruir ele sejam feitos em nada e que esse testemunho seja visível.
Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Manda essa mensagem para ele. Compartilha com ele agora. E depois tu fala. Porque ele vai te dizer coisas que você nem imaginava. Você vai se levantar de novo. As coisas vão voltar a acontecer como normalmente aconteciam. E o diabo que se levantou contra a sua vida, ele vai ser envergonhado mais uma vez. Deus falou ao meu coração que entraria nessa mensagem aqui uma pessoa que ultimamente tem vivido dias difíceis. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução, não vê saída. Infelizmente, às vezes nós estamos acompanhados e ao mesmo tempo nos sentimos sozinhos. Não é assim? Você está acompanhado de alguém, mas é como se você estivesse só. Você está ladeado de pessoas, mas não se sente apoiada, não se sente apoiado. Só que eu vim aqui hoje como mensageiro de Deus dizer para você: a sua força não vem da terra, a sua força não vem dos homens. Você tem um Deus todo-poderoso que lhe guarda e lhe guia. E Ele lhe trouxe aqui hoje para você ouvir essa mensagem. Não adianta tentar derrubar, não adianta tentar denegrir. Maior é Deus, maior é o Senhor. E Ele lhe chama pelo nome hoje para lhe dizer: eu estou contigo. Logo, logo essa fase vai chegar ao final. E quando essa fase finalizar, você vai lembrar dessa mensagem. Deus te dizendo: continue firme, porque daqui a pouco o vento passa, as coisas melhoram e o nome do Eterno é glorificado. Inclusive, coloca um glória a Deus aqui nos comentários, tá? Só para ficar registrado. E se quiser, coloca teu nome para receber a oração. Toma posse e que Deus te abençoe. Deus falou no meu coração para você tomar muito cuidado. Deus falou no meu coração para você vigiar. Abra os olhos. Fique esperta. Existem pessoas oportunistas procurando um meio de tirar proveito de você. Existem pessoas que querem se aproveitar da sua boa vontade. Sabe qual é o problema de ser uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, uma pessoa legal demais? Porque as pessoas não lhe respeitam pelo que você é, mas pelo que você pode fazer. E na verdade não é nem respeito. É apenas um espaço de entendimento para poder tirar de você aquilo que elas querem. Olha, um dia chamaram Jesus de bom, ele disse: bom não sou eu, bom é meu Pai que está no céu. Jesus se revoltou, entrou dentro do templo e com a azorrague de 12 pontas ele expulsou os cambistas, os vendedores de lá de dentro. E muita gente se prende a essa passagem dizendo: mas Jesus foi tão cruel. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem o Jesus bonzinho. As pessoas só querem o Jesus que opera milagre, que cura os cegos, que sara os leprosos, que multiplica os pães, multiplica os peixes. O Jesus que transforma a água em vinho. O Jesus que cura as lepras. As pessoas querem apenas o Jesus que poupa a prostituta de ser apedrejada. Elas não querem o Jesus da justiça. Assim é com você. Quando você deixa de ser aquilo que realmente deveria ser necessário e passa a ser uma pessoa apenas útil, é isso que acontece. E em oração Deus falou comigo: avisa para essa pessoa, Roberto, vigiar. Diga para ela abrir os olhos, ficar esperta. Existem pessoas oportunistas, pessoas que só querem tirar proveito de você. Quantas pessoas não se aproveitam do seu excesso de vontade de ajudar? Quando Deus está nos avisando é porque Ele sabe exatamente o futuro. Olha, existem 3 tempos: o passado que se foi, o presente, o agora e o futuro, o que ainda não aconteceu. Deus, Ele é no passado, no presente e no futuro, porque Ele é o próprio tempo. Por onipresença, Deus já esteve no passado, está lá, na verdade, está no presente, está no futuro. Por onisciência, Deus sabe o que houve, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Você entende isso?
E por onipotência, são 3 atributos de Deus, ele tem o poder de todas as coisas. E ele parou você aqui para você ouvir também. Não se deixe levar por pedidos medíocres que são apenas na intenção de tirar o que é seu, de aproveitar a oportunidade, pessoas que são caroneiras. Esse aviso é muito importante. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu tive um vizinho, e esse vizinho se envolveu com problemas na justiça. E eu e minha esposa tínhamos um carinho muito grande pela mãe dele nessa época. E a mãe dele ficou em desespero. E nós nos compadecemos da situação. E na verdade, né, minha esposa ficou meio assim com a minha reação, mas eu fui lá e ofereci minha ajuda, como eu podia. E confesso, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. A ajuda é isso. É você oferecer o seu melhor mediante sua condição. E eu emprestei um valor considerável para esse vizinho. E eu estava com esse dinheiro compromissado para fazer outras coisas. E eu fiz um combinado com ele para ele me devolver esse valor com 3 meses. Esse vizinho ficou muito grato, muito feliz. E quando chegou perto dos 3 meses, eu comuniquei a ele que eu precisaria do valor, porque eu estaria de mudança, e era o dinheiro de pagar a mudança, porque sem aquele valor que seria o complemento, né? Ou seja, eu deixei de complementar uma coisa para ajudar, me compadecer da causa, e ele disse tudo certo. Quando chegou no dia, ele apresentou para mim uma carta de demissão da empresa, dizendo que a empresa havia demitido ele, mas ele estava esperando receber as contas. Para encurtar a conversa, esse dinheiro eu só recebi porque eu precisei parcelar em 12 vezes. Demorou mais de 1 ano e meio para ele me devolver. E ainda ficou com raiva de mim. E ainda saí como o pior da história. Conclusão: cuidado com a bondade que você quer fazer para alguém, porque no final pode ser você quem não preste na boca dessa pessoa. Não é à toa que Deus avisa. Fique esperta. Faz o que puder. Olha direito. Pede direção a Deus. Porque às vezes você coloca apenas uma corda e o incêndio que está na casa da pessoa passa para a sua casa. Você entendeu? Então preste atenção. A mensagem foi entregue, a oração foi feita. E antes que você saia daqui agora, deixe aqui nos comentários de onde você me escuta, porque eu tenho certeza que vai ficar registrado. E amanhã, em nome de Jesus, tem outra mensagem, e depois outra, e você vai ser edificado outra vez. Compartilha com mais alguém, e que Deus te abençoe. Se quiser sair do vídeo, saia. Mas eu vou falar o que Deus me disse. O vento vai soprar muito forte. Uma ventania muito forte está vindo. Mas não é contra você. Essa ventania vai te favorecer. Através dessa ventania, Deus vai derrubar um monte de frutos podres que só estão atrapalhando o seu crescimento, a sua desenvoltura. Sabe o que a palavra está travando aqui, mas vai sair. Sabe o que um fruto podre faz? Um fruto podre, ele atrapalha, ele aglomera, cria peso no galho e impede que outros frutifiquem. E está vindo um vento aí, e esse vento vai ser para trazer providências para você. Esse vento faz parte de algo maravilhoso que Deus tem contigo. Então, quando o vento começar a soprar e os frutos podres começarem a cair, não reclame. Será Deus fazendo acontecer na sua vida. Inclusive, deixa aqui nos comentários a palavra: eu creio no vento de Deus na minha vida. Tem coisa que Deus permite, mas no final a gente entende o porquê. Fique esperta. O vento também faz parte da nossa vida. Vai sair correndo no portão da tua casa quando tentar tirar aquilo que Deus colocou aí. O Senhor me trouxe aqui hoje para te entregar essa mensagem.
E ele manda dizer que vai sair correndo. Vai. Satanás, ele tem suas formas de tentar atrapalhar a nossa vida. Tem suas formas de tentar bagunçar. Mas o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, ele me trouxe aqui para lhe avisar que aquilo que o inimigo tentar colocar no seu caminho, colocar no seu acesso, colocar no seu curso, vai sair correndo no portão da sua casa. Na sua casa tem um guarda e é o guarda de Israel. No Salmo 121 está escrito: não dormirá e nem toscanejará aquele que é o guarda de Israel. O inimigo pode até projetar, mas a última palavra vem de Deus. Provérbios 16:1 diz que do coração do homem são as preparações, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ele pode até tentar, mas só acontece se Deus permitir. O teu pai guardou e livrou. E está te avisando. Vai sair correndo quando tentar trazer problema para você. Está se aproximando de você de novo. E a intenção não é boa. Você sabe muito bem como é que uma serpente atua, não sabe? Você sabe muito bem que uma serpente, quando se aproxima, ela vem calada, rasteira. Uma serpente nunca se aproxima fazendo barulho. Já aprontou com você uma vez. Já fez você se sentir mal outras vezes. Já quase destruiu seu psicológico outras vezes. E por que é que você quer a serpente de volta? Por quê? Pra quê? Eu sei que a vida é sua, mas Deus te ama tanto que me pediu para eu te avisar. Não fica perto da serpente de novo. Não permita que essa serpente destrua a sua vida. O inimigo, ele não cessa, ele não cansa. Paulo disse que o diabo está ao derredor, procurando um espaço para tragar. Você entende isso? O inimigo, ele não descansa. E existem pessoas que são instrumentos do diabo na nossa vida, que passaram uma vez e quase destruíram. Quase. Deus restaurou, aí vem de novo na intenção de tentar destruir uma coisa que não foi destruída no passado. Abre o olho, fica esperta, você não é criança. O Senhor lhe trouxe aqui para te dar esse aviso, fica esperta. Serpente é serpente, ovelha é ovelha, pastor é pastor, Deus é Deus e o resto é detalhe. Tu entende isso? Hoje o Senhor lhe trouxe aqui para te avisar. Você está permitindo a serpente se aproximar de novo. Saia! Enquanto dá tempo. Coloca o teu nome aqui nos comentários e eu quero orar por você. Fica esperta. Deus sabe o que fala e o que faz. Deixa o nome nos comentários que eu quero lhe apresentar em oração. Pai, dá livramento. Repreende o mal. Faz o que eu não posso, Jesus. Entra com teu poder e tua glória nessa vida, manifestando a tua graça, hoje e sempre. Amém. Cuidado.